Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Mika. No vídeo de hoje eu vim trazer a resenha pra vocês de By Fate I Conquer, da Cora Ray. Como já é de praxe aqui no canal, toda vez que a Cora traz uma atualização de algum livro da máfia, eu sempre tento ler o quanto antes pra trazer resenha pra vocês, porque eu sei que vocês gostam de saber a minha opinião. Então já deixe claro que se você ainda não leu esse livro, por favor, pausa esse vídeo agora, começa a ler esse livro e depois volta pra cá, pra vocês não pegarem spoilers, porque infelizmente eu vou ter que falar muito sobre esse livro aqui, então vou ter que dar spoiler de algumas coisas, e pra que vocês não fiquem chateados com os spoilers que eu vou dar, eu peço pra que vocês não assistam esse vídeo se você não tiver lido o livro, tá? Dito isso, se você tá continuando aqui, é por sua conta e risco, então por favor, se pegou um spoiler, não me culpe, porque eu já estou deixando claro que esse vídeo vai ter spoiler. Se você tava esperando muito por essa resenha, deixa aí o seu like, não esquece de se inscrever no canal, compartilha também o vídeo aí com seu amiguinho que já leu esse livro, que também quer saber um pouco mais sobre o que eu achei, e comenta também aqui nos comentários tudo que vocês acharam sobre essa história, para eu saber o que vocês estão achando desse novo lançamento da Cora. By Fate I Conquer é o quarto livro da série Sins of the Fathers, que vai contar a história de Amo Vitiello e Greta Falcone. Pra quem não lembra, eu vou recapitular pra vocês como se dá, né, a história dessas duas famílias. No primeiro livro da Camorra Chronicles, Twisted Loyalties, o livro do Fabiano, a gente vai ver que a Chicago Outfit armou uma emboscada para a família Falcone. Eles colocaram alguns explosivos e bombas no bar que eles mais usavam, que era aquele bar onde tinha ringues de luta. O bar explodiu, colocando todos em perigo, e posteriormente o Remo Falcone, o capo da Camorra, acabou descobrindo então que foi um ataque organizado pela Chicago Outfit. A partir de então, o Remo procurou se aliar à família de Nova York com Luca Vitiello para irem contra a Chicago, já que eles tinham agora um inimigo em comum. E esse acordo entre as famílias foi muito importante, tanto que o Adamo, o mais novo dos Falcones, acabou indo morar durante um ano em Nova York para aprender um pouco mais com o próprio Luca Vitiello, para vocês verem que esse acordo realmente era uma coisa muito importante para ambos os lados. Só que os anos foram se passando, né, gente, e esse acordo tá começando a ruir, né, o elo entre eles está enfraquecendo. Isso porque agora os filhos de ambos os capos estão grandes, tanto o Amo Vitiello quanto o Neville Falcone agora já são adultos, e eles já estão se preparando para, né, seguir os passos dos pais. E eles não se suportam, gente. A inimizade entre eles é muito grande. O Amo acha o Neville muito descontrolado, muito agressivo. O Neville acha que o Amo não merece ser capo, que ele é frouxo, que ele não é tão bom quanto ele. E essa animosidade entre eles é muito gritante. Tanto que toda vez que eles se veem, rola faíscas, rola briga entre os dois. E é justamente o que acontece quando Amo e Luca Vitiello vão a Las Vegas fazer uma reunião com o Remo Falcone e seus irmãos. Amo e Neville acabam brigando, soltando farpas ali e acabam sendo expulsos da reunião. É quando o Amo então acaba indo explorar um pouco da propriedade dos Falcones. E é assim que ele acaba conhecendo pela primeira vez Greta Falcone. A Greta, ela sempre foi uma menina muito voltada pra dança. Ela ama balé e ela adora dançar pra extravasar, né, pra tirar um pouco os pensamentos nebulosos que tem na mente dela, e é quando também ela precisa ficar sozinha. E ela gosta de dançar em uma área muito específica do jardim da casa. E é ali então que o Amo acaba encontrando e a flagrando dançando. Ambos nunca tinham se visto pessoalmente. Apesar do Amo saber que o Neville tinha uma irmã gêmea, que era a Greta, ele nunca teve muito contato com ela, porque a Greta sempre foi uma menina muito reservada, ela sempre foi muito protegida pela família, então ela nunca aparecia nos eventos, ela nunca saiu mesmo de Las Vegas, então ela sempre foi uma menina muito na dela. Mas a partir do momento que ele coloca os olhos dela, gente, rola um deslumbre, rola, sabe, aquele match entre eles, né? E eles percebem que é isso que vai mudar completamente a vida dos dois. Essa é basicamente a sinopse de By Fate I Conquer. Eu não quero muito entrar em detalhes para que vocês possam, né, acompanhar ali ao longo da história o que de fato vai acontecer com esses personagens, mas como eu falei pra vocês, esse é um vídeo que teremos spoilers, porque infelizmente não gostei tanto assim desse livro, tá, gente? Então, pra ser justa e falar de tudo que eu não gostei e por que eu não gostei, eu acho que é importante eu falar de alguns assuntos, algumas peculiaridades dessa história que não me convenceram. Primeiro ponto aqui, tá, gente, é que eu quero deixar claro, é que Amo e Greta nunca foi um livro que eu ansiava. Pra quem me acompanha e já assistiu os outros vídeos do canal, eu sempre falo pra vocês que o único livro que eu mais queria ler era o da Ana e do Santino, e da Emma e do Samuel, que infelizmente ainda não chegou pra gente. Mas de resto, eu nunca tive muito interesse em conhecer os outros livros, os outros personagens. Eu sempre leio, mas não é aquele deslumbramento, tipo, nossa, estou esperando essa história. Nunca foi assim. E esse livro da Amo e Greta é justamente esse exemplo. Eu não tava tão assim animada pra eles, porque não era um casal que eu realmente amava e queria muito acompanhar.
E essa é uma dica que eu dou pra vocês, tá, gente? Quando vocês forem ler os livros dessa série, não vão com muita expectativa, porque a gente nunca sabe pra onde a Cora vai, e às vezes a gente acaba se decepcionando, esperando, sabe, muitas coisas, e no final não é tudo isso. E foi uma coisa que eu levei pra vida depois que eu li, né, o livro da Marcela e do Maddox, porque eu falei pra vocês na resenha que eu, né, tinha criado toda uma ideologia do que iria acontecer, eu criei toda, né, uma história na minha cabeça fictícia, uma fanfic, e de repente a Cora foi por outro caminho, e isso acabou me frustrando, me decepcionando e até impactando um pouco na minha experiência. Então, quando eu comecei a ler os outros livros dessa série, eu sempre ia com poucas expectativas. Tanto que eu amei a Anne Santino, porque eu realmente não esperava nada e acabei me encantando. E foi o que eu achei que iria acontecer com o livro de By Fate com Kira, porque eu também tava com nenhuma expectativa, só que alguns detalhezinhos acabaram me incomodando, e é impossível não citá-los aqui pra vocês, porque foi isso que de fato acabou um pouco com a minha experiência, sabe? Não me fez apaixonar pela história, não me fez amar o livro. O primeiro ponto aqui, que eu acho que é o grande ponto, o que realmente não me convenceu e que me fez não gostar tanto assim desse livro, foi o romance. Pra quem leu, né, sabe que a história ali se dá em um insta-love, então o Amo e a Greta, como eu falei, eles trocam olhares, rolam um match e eles acabam se apaixonando. É claro que vai ter um segundo e um terceiro encontro, né, pra que esse sentimento se formalize, mas é basicamente isso, um insta-love. E eu não gosto de insta-love, gente. Eu já deixei claro pra vocês em vários momentos, seja no Instagram, no blog, aqui, que eu não gosto de insta-love, é o plot que eu menos curto, porque eu acho que tem que ter desenvolvimento, tem que ser mais, sabe, mais lento o casal. Esse negócio de simplesmente bate o olho e amei, pra mim não funciona, tá? Então, assim, eu não gostei porque era um insta-love. Eu acho que a autora, ela poderia ter escolhido outro tipo de plot pro romance entre eles. Mas teve um ponto que mais me incomodou, que foi a personalidade do Amo. Gente, vamos ser sinceros aqui com vocês, né? Quando estamos falando de personagens masculinos e principalmente de filhos de capos, é impossível a gente não idealizar algumas personalidades para os personagens. Por exemplo, quando saiu a sinopse de By Virtual Fall, que é o livro da Anne Santino, eu já imaginava como seria o Santino. Um cara bem na dele, que não gostava muito das besteiras da Ana, truculento, meio rude, e ele é justamente isso. Tanto que eu amei isso, sabe? Porque eu achava que casava muito mesmo com a personalidade dele. E é claro que aconteceu a mesma coisa com o Amo, né? Eu imaginava, gente, filho do Luca, nossa, imaginava que ele ia ser um cara frio, um cara muito louco por adrenalina, né? Tipo o pai. E o Amo não é isso, gente, ele não é isso. Eu acho que a Cora até tentou fingir que ele era, mas você percebeu que ao longo do livro ele foi perdendo completamente a sua personalidade de capo. Isso porque a partir do momento em que ele percebe que ele tá apaixonado pela Greta e que ele quer ela ao lado dele e que ele vai fazer tudo ao seu alcance pra tentar fazer esse romance acontecer, ele começa a tomar algumas atitudes que começaram a me incomodar. Ele até pensa, meio que passa na cabeça dele, né, desistir de ser capo se isso fizesse ele estar com a Greta. E isso pra mim, gente, foi o auge do absurdo. Sério, foi pra mim a gota d'água. Tipo assim, foi o que não me convenceu nesse romance. Como assim, gente, que um cara tá esperando a vida toda pra ser capo, que deixa claro em vários momentos que o sonho dele é se tornar capo, que ele tá preparado pra isso, chega uma mulher ali que ele viu 3 vezes na vida e ele fala do nada: cara, se tiver que deixar de ser capo pra ficar com ela, eu vou deixar de ser capo. Não faz o menor sentido, sabe? Tipo, meu Deus, isso me irritou profundamente. Assim, ao longo da narrativa, ele tomando mais ainda atitudes inconsequentes, pensando só nele e na Greta, foi me deixando mais puta ainda com a construção da personalidade do Amo, porque eu não imaginava que ele fosse ser um cara tão emocionado, um cara tão levado pelo sentimento. Eu imaginei que sim, ele estaria apaixonado, né? Que ele tentaria mover os pauzinhos ali pra estar com a Greta, mas que ele fosse um pouco mais calculista, mais frio, mais ambicioso, como o Luca, que é o pai dele. Ele é completamente diferente, gente. Tudo que acontecia na história envolvendo a Greta, o Amo tava ali atrás do lado dela, sabe? Tava procurando ela. Ele era realmente muito cadela da moça, muito gado. E tudo bem ser assim, eu adoro quando o personagem é assim. Só que pra mim não teve justificativa pra isso, porque o romance foi muito rápido, foi um insta-love. Se tivesse todo um desenvolvimento, onde a personagem ia quebrando o coração do mocinho, e ele ia se apaixonando por ela aos poucos, só que eles só tinham se visto 3 ou 4 vezes no máximo, gente, no máximo. E do nada o cara tava tipo, vou fazer tudo por ela, quero ficar com ela, foda-se todo mundo, foda-se a família. E eu ficava tipo, quê?
Sabe, tipo, gente, não casou. Pra mim não casou. A personalidade do Amo foi a que mais me decepcionou, porque ela me lembrou muito do Maddox. E a do Maddox também foi um saco. Ele fazia tudo pela Marcella, ele desistiu ali do motoclube, ele, tipo assim, literalmente mudou a vida dele todinha pra ficar com a Marcella. E o Amo, pra mim, eu acho que ele fez a mesma coisa, ele meio que se entregou demais pra Greta. E eu, sendo sincera pra vocês, eu não acho que a Greta merecia tudo isso, gente. A Greta não era essa pica toda, entendeu? Então, assim, a construção dele me incomodou muito, eu não gostei dele, eu achei ele muito fraco, muito levado pela emoção. Não vi nada da personalidade do Luca nele. Inclusive, até queria que o Luca tivesse dado uma surra nele em alguns momentos pra ver se ele conseguia, né, ter um pouco mais de responsabilidade. O cara ele é extremamente inconsequente, então assim, não curti o personagem. E uma coisa que eu também até tinha conversado com uma amiga minha, que ela me apontou, é que o personagem tem 23 anos, né, na história, a mesma idade que o Luca se tornou capo lá em Burning Blood. Só que o Luca, gente, ele tinha uma postura completamente diferente do Amo. O Amo, gente, ele parece uma criança ali, seguindo os passos do pai. Não parece que ele tá preparado pra ser capo, sabe? Então, eu não consigo entender por que a Cora fez ele desse jeito. Sério, tipo, pra mim o Maddox já era essa pessoa. Eu acho que o Amo não poderia ser essa pessoa. Principalmente porque no livro da Marcella ele fala o tempo todo que ele não vai se apaixonar, que ele vai casar por negócio, que ele já sabe, né, o seu papel ali na família. Então, quando ele simplesmente resolve meio que desistir de tudo só pra estar com a Greta, que ele nem sabia direito sobre ela, nem conhecia ela direito, só porque ele, do nada, sabe, sente um deslumbre pela personagem. Eu senti que a Cora, ela forçou demais. E eu acho que ela forçou ao ponto de, pra mim, não ser crível. Então, esse foi um dos grandes motivos de eu não ter gostado do casal. Primeiro porque eu achei muito rápido o envolvimento deles. Não teve nenhum desenvolvimento. Se você falar que teve desenvolvimento, você tá mentindo, porque não teve. Foi muito rápido. É claro que você pode gostar do casal, sim. Mas de desenvolvimento deles, não teve, tá? Não venho me dizer que teve, mas não teve. Segundo porque o Amo, pra mim, foi, nossa, extremamente dado em todos os momentos. Ele fazia de tudo pra estar com a Greta piscava, ele tava do lado dela, então também me incomodou. E terceiro porque a própria Greta não, pra mim, não tem nenhum atrativo pra trazer essa reação, sabe? Tipo, ela não tem essa personalidade que você fala, nossa, cara, meu Deus, eu preciso muito que o cara fique com ela. Ela não é interessante a esse ponto, sabe? Pra ter essa reação do Amo. Eu achei que também foi muito forçado esse relacionamento. Então, o que eu menos gostei nesse livro foi o casal principal. E pra mim, eles não tiram o posto da Anna e do Santino como o melhor casal. Eu até comparo eles a Sophie e Danilo de Fred Longing, porque pra mim eles são sem graça, gente. É tipo aquele casal que você, sabe, eu não me apaixonei, não achei nada demais. Achei chato, assim, até as cenas quentes mesmo são sem graças, não tem aquela, sabe, aquela coisa maravilhosa. Não tem, gente, infelizmente não funcionou comigo. E eu queria muito que tivesse funcionado, porque foi o grande ponto da história, né? O romance entre os dois. Então, quando a gente não gosta do romance, é muito difícil a gente gostar do resto do livro. E foi o que aconteceu. Infelizmente, foi por causa disso que eu não curti tanto o livro assim. Segundo ponto que me incomodou foi a personalidade da Greta. Uma grande questão que se levantou foi que talvez ela tivesse espectro autista, porque ela tem algumas peculiaridades, né? Que ela é mais reservada, ela gosta mais de ficar no silêncio, não se abre tanto assim pra outras pessoas, ela tem dificuldade de fazer amizade, mesmo com a Aurora tentando ser amiga dela. Então, ela tem uma personalidade muito característica de uma pessoa autista. A Cora, ela não deixa claro se a Greta é ou não autista, mas ela deixa muito, assim, no ar. Então, eu acho que talvez sim seja. Só que me incomodou porque eu não consegui ver uma linearidade nessa peculiaridade. Também foi uma coisa que eu já tinha comentado com vocês nos stories, era que eu sentia que a Greta oscilava muito. Numa hora, ela, né, como eu falei, ela era tímida, reservada. Aí quando ela tava com o Amo, que era uma pessoa que ela mal conhecia, ela se abria, ela falava de tudo, ela era divertida, dançava pra ele. Tem até uma cena que ela tem um rompante ali de violência. Então, eu não conseguia entender onde que essas duas personalidades se encontravam. Parecia que eram pessoas completamente diferentes. Talvez eu tenha entendido dessa forma porque eu não tinha gostado tanto assim do romance, e isso também pode ter manchado a minha visão dessa personagem. Mas eu realmente não consegui entender qual era a construção dela como personagem. Eu não consegui ver toda esse amor, esse deslumbramento que o Amo via nela. Eu achava ela sem graça, gente, em muitos momentos, meio insossa, sabe? Uma das coisas que mais incomodava nela era ela sempre estar correndo pra família. Tudo que acontecia, ela não tomava uma decisão, ela ficava correndo pra família, sabe? Tipo, o meu pai e meu irmão decidem por mim. Então,
em alguns momentos saltou um pulso forte dela, um pulso firme de falar, não, essa é a minha decisão, foda-se vocês. E eu não sentia isso, tipo, enquanto o Amo tava fazendo tudo por ela, ela tava, tipo, lá muito boa, muito confortável no que ela queria. Então, isso também me incomodou, assim, ao longo dessa leitura. Mas, como falei, pode ser só uma impressão minha, tá, gente? Então, assim, né, eu não descarto quem tenha amado ela, mas infelizmente eu não senti essa conexão com a protagonista. Outra coisa que também me incomodou, porque esse livro, gente, foi de incômodos, meu Deus, foi o Neville. Ai, nossa, o Neville é muito chato, gente, assim, eu não sou fã do Remo, tá? Ele não é o meu personagem favorito, eu sei que muita gente ama, mas eu não gosto tanto dele assim, eu particularmente prefiro o Nino. Eu sempre sou muito mais apaixonada pelos personagens mais frios, mais distantes, que descobrem o amor. Eu gosto mais de personagem assim, tá? Mas, assim, o Remo, ele tem, né, suas características principais, e o Neville é uma cópia fiel dele, é uma cópia idêntica, só que um pouco pior. E eu não gostei disso. Em alguns momentos eu achava que ele era muito agressivo despropositadamente. Ele simplesmente recorria à violência, mas não tinha motivo, sabe? Tem aquela cena que ele tá com seus amigos, o Máximo, o Alessio e a Greta, em que eles estão ali meio que cobrando, roubando algumas coisas, uns carros. E ele é violento sem motivo. Era tipo, eu sou violento porque eu gosto de ser, sabe? Eu ficava, gente... E eu também não gostei muito dele, do jeito como ele tratava a Greta. Eu queria muito ver, né, essa conexão entre eles. É claro que eles são irmãos gêmeos, ele tem uma grande conexão. Ela tem uma personalidade completamente diferente da dele. Só que eu sentia que ele jogava isso pra cima dela. Ele ficava meio que jogando a questão da família, fazendo meio que uma chantagemzinha emocional sobre ela, falando que se ela escolhesse o Amo... Sabe, tipo, gente, ele ficava fazendo as coisas que naquele momento não deveria. Tipo, se ele fosse um irmão realmente muito preocupado com a irmã, eu acho que ele tinha que apoiar ela independente. Claro, tudo bem, né? É um inimigo dele, ele com certeza não gostaria dela estar com o Amo. Mas eu não senti que ele era compreensivo com ela. Em nenhum momento, na verdade, eu senti isso. Eu só sentia que ele queria matar o Amo a todo momento e que ele ficava jogando essa coisa da família em cima da Greta o tempo todo. Então eu senti que ele foi bastante egoísta e eu não gostei muito dele, assim. Eu achei ele chato, petulante. Mas eu estou ansiosa pra ver o livro dele, porque diferente do Amo, que não tinha nenhuma personalidade interessante, ele é um cara que se mostra, ele é um cara que chama atenção. Ele é agressivo, mas ao menos ele te choca pelo excesso, sabe? Ele te choca pelo excesso. E o Amo não, o Amo é sem graça, ele não te chama atenção. Em relação à personalidade, eu prefiro a do Neville, porque ao menos ele tem uma que a gente consegue ver. E o Amo não, eu acho ele meio sem graça. Mas assim, na história eu não gostei de nenhum dos dois, eu achei os dois muito chatos. E essa é a real. Porém, um ponto muito positivo nesse livro, com certeza, foi o palco de fundo, né? Ver mais da máfia mesmo, ver mais de guerra entre eles. Porque no livro da Ana e do Santino, a gente não vê tanto da máfia assim, já que boa parte da história, a Ana, né, tá crescendo ainda. E na segunda parte, ela tá em Paris. Então a gente quase não vê questões de máfia em si. Só que aqui a gente tem, então a gente vê ali a Camorra e a família entrando na guerra, tendo embate entre os dois, muitas questões políticas, sequestros, brigas, tretas, e eu acho que isso foi o grande ponto alto da história. Eu amei isso. Era como se eu realmente tivesse mergulhado no livro de máfia. Eu adorei, gente. Fazia muita falta esse tipo, sabe, de abordagem da Cora. Ela tentou até trazer um pouco isso, eu acho, no livro da Marcelina Maddox, mas eu não acho que ela fez tão bem assim. Então, nesse livro aqui, pra mim, ele me encantou por causa do palco de fundo, da guerra entre as duas famílias, dessa treta que existia entre elas. O início da história, eu acho que foi muito bem construído, que é aquele início onde os personagens são jovens e a gente vai ver a Greta descobrindo que o Remo, o seu irmão ali, não é aquele príncipe que ela tinha idealizado, né? Que ela descobre que eles são violentos, que é uma coisa que ela odeia. Então eu amei isso, como a personagem foi apresentada, sendo tão diferente de todas as mulheres ali, de todos os livros. Eu amei isso. Então eu tava com realmente muita expectativa por causa do início da história, porque ele me entregou coisas que eu não tava esperando, só que eu acho que o meio ficou muito sem graça, digamos assim, sabe? Esse romance, como falei, não me convenceu. Então, a parte ali do Amo tentando ficar com a Greta e eles meio que se marcando, se encontrar escondido, pra mim foi chata, pra mim não chamou a minha atenção. Mas de 80% pro final, que é onde a treta vai enfim acontecer, onde a gente vai ver ali o embate entre as duas famílias de fato acontecendo, aí eu gostei mais. Eu acho que a autora, ela dá uma grande guinada, vai começar a trazer muitos floats, muita ação, muito drama, e eu acho que isso também fez
com que a minha experiência com esse livro se tornasse boa, mesmo que no início não tenha sido tão legal assim. Só que eu não posso deixar de dizer que eu acho que o livro foi muito extenso, tanto que no final eu achei que algumas partes foram muito cansativas. Eu tava até com pressa de terminar, porque eu não aguentava mais, porque realmente eu acho que a autora, ela se estendeu demais em alguns momentos, em outros ela foi muito rápida. Talvez se esse livro fosse um pouco mais enxuto, eu acho que seria um pouquinho melhor, mais fluido pra gente. Mesmo assim, eu acho que o final valeu super a pena, porque entregou plots incríveis, como eu falei pra vocês, né? Entregou aquela ação que a gente tanto esperava nos livros da Cora, né? E o final também de Aquecer Nosso Coração, onde a gente tem ali outros personagens narrando. Temos a Arya, o Remo, e eu gostei muito disso, sabe? Porque eu adoro ver outros pontos de vista também. Eu sei que muitos de vocês não gostaram que a Serafina, né, não tivesse um ponto de vista narrado, que é a personagem que deveria mais ser aparecida. Inclusive, eu senti muita falta dela. Eu acho que o Neville aparece muito mais, e a conexão que eu esperava que a Greta tivesse com a mãe quase não foi aprofundada. Ela literalmente não aparece, gente. Eu esperava que a Cora trouxesse mais disso, só que ela falou ali num comunicado pros fãs que a Serafina merecia um capítulo específico só sobre ela, sobre o que ela vai fazer nesse livro. Então ela vai trazer isso na antologia da Camorra, por isso que ela não trouxe nesse livro aqui, tá? Mesmo assim, eu ainda queria ter visto mais a conexão da Serafina com a filha dela, com a Greta, porque ela aparece mais com o pai e com o irmão, e sempre que apareceu com o pai e o irmão era uma questão de embate, de briga, nunca era uma coisa mais de confio em você, de contar seus segredos, sabe? Uma coisa que se espera de uma mãe e uma filha. Então eu acho que a autora, ela poderia ter trago isso aqui nesse livro, e infelizmente ela não trouxe. O que mais, né, gente? O que mais dá pra dizer sobre esse livro? Eu acho que eu falei tudo que eu tinha que falar, não lembro se faltou alguma coisa, mas basicamente é isso. Eu não gostei muito dos personagens, não gostei muito do casal, das cenas quentes também são super sem graça, mas a parte da ação, a parte da máfia, eu me encantei. Amei demais ver o Luca. Gente, é tipo assim, ele não é meu personagem favorito, eu sou muito mais Chicago de Fitch do que Família, mas eu amei o Luca nesse livro. Eu acho que ele teve até um pulso bastante firme pra aguentar as chatices do Amo, porque, nossa, o Amo tava me irritando bastante. Eu não sei como que o Luca não deu uma surra nele, como eu falei pra vocês, mas eu gostei muito da forma como ele lidou com os conflitos, mostrando ali que ele não leva desaforo pra casa. Então eu realmente amei a forma como o Luca foi retratado nesse livro, que era uma coisa que eu queria ter visto no livro da Marcella, e infelizmente também não vi. Mas eu acho que a autora, ela conseguiu sanar alguns problemas dos outros livros dessa série aqui, só que infelizmente ela pecou em algumas outras coisas. Então esse livro pra mim foi bem mediano, eu não achei ele tão bom, mas eu também não achei ele tão ruim. Só que eu sempre fico muito frustrada, né, gente, porque é uma autora que eu gosto bastante, é uma série que eu acompanho, eu sempre tento trazer resenha pra vocês o mais rápido possível, sempre tento dizer pra vocês com muita sinceridade o que eu achei, e eu fico meio chateada de ver que muita gente gostou e eu não gostei, gente, que não me convenceu. Mas eu também sei que é um livro que foi muito 8 ou 80, eu vi muita gente falando mal do livro no Twitter, inclusive tentei evitar ao máximo spoilers, que também foi um motivo de chateação aí, né, da autora, com spoilers que soltaram antes do lançamento oficial, mas eu acho que foi no consenso geral, né, de que o livro iria agradar a muitos e também poderia desagradar várias outras pessoas. Eu fiquei meio que no meio a meio, sabe? Eu acho que pendi mais pro lado desagradável. Eu esperava um pouco mais. Mesmo assim, estamos aí, né, esperando o próximo lançamento. A Cora não informou aí quais são os próximos livros dela, mas ela meio que deu uma palhinha ali de alguns personagens, né? Ela mostrou um pouco da Aurora e do Neville, deu um spoiler meio que ali, que vai ter uma briga entre eles, né, no epílogo desse livro. Então eu acho que vai entregar muita ação, muita briga, muita treta entre eles. Toda a personalidade que falta nesse livro aqui pra mim, eu acho que ela vai entregar no livro do Neville e da Aurora. Ela também falou um pouco mais do Maximus e da Sarah. Não sei se esse é o nome mesmo do personagem, porque é tudo meio que tudo parecido. Mas é o filho da Cara e do Grow, com uma moça que ele casou, que eu não sei quem é. Então eu também fiquei sentindo que existe uma treta entre eles, um plot ali. Vamos ver, né? Ela não falou nada que vai trazer ou não, mas ficamos esperando. Eu estou ansiosa por isso, né? E o livro que eu mais queria, né, gente? Infelizmente, ela também não falou mais nada, que é da Emma e do Samuel, que é um livro que eu já tô esperando há muito tempo, gente. E que teve toda aquela treta do lançamento. Então, ela teve que reescrever o livro e até agora ela não falou mais nada sobre ele. Então, vamos esperar, né? Talvez aí, quem sabe, ano que vem a gente não seja agraciado com essas histórias que a gente tanto espera. E é isso, gente. Então, essa é a minha resenha. Espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou do livro, comenta aqui abaixo o que você achou sobre essa história. Se você não gostou também, comenta aqui o que você achou. Se você esperava mais, eu quero muito saber o que vocês estão achando sobre esse livro. A gente então se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo